Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Eu vou fazer a leitura do verso 16 e do verso 17. Nós vamos então desdobrar e expor a mensagem a partir desses dois versos, a verdade desses dois versos, quanto que isso nos ensina e é aplicável em nossas vidas. Juízes capítulo 16, versos 16 e o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Meus irmãos, esse texto, dentro de seu contexto, trata da história de Sansão. E nesse momento aqui da sua relação com Dalila, e de como ela o persuadia. Sansão confiou em sua própria força. Sansão descobriu que não podia, por sua própria força, então, resistir à sedução que acabou cegando o seu entendimento. E se nós pararmos para pensar sobre como o pecado seduz o nosso coração e nos cega, vemos Sansão cometendo um erro fatal. Descobriu-lhe todo o seu coração. Ele revelou o segredo da sua força a Dalila, quebrou sua aliança com Deus. Isso não aconteceu de repente, isso é uma queda lenta. Foi fruto da persistente sedução do pecado, aqui figurado em Dalila. Dalila o pressionou até que ele cedeu. Qual o resultado disso? Ele perdeu sua força, foi capturado, foi humilhado. Sansão subestimou o perigo do pecado. Ele subestimou o impacto espiritual que isso poderia então fazer em sua vida. Quando nós tratamos o sagrado com descaso, nós colocamos os nossos desejos acima da nossa relação com Deus, acima da vontade de Deus para a nossa vida, e isso vai nos tornar vulneráveis em relação à queda. Precisamos estar atentos às Dalilas das nossas vidas. Isso não diz respeito apenas à tentação moral, mas tantas outras tentações que nos têm afastado do Deus vivo. Então, assim como Sansão, se cedermos e cairmos, precisamos nos encontrar com Deus, humilhados, para sermos também por Ele restaurados. Eu quero convidar as crianças à frente. Nós vamos orar com elas e elas terão um tempo em que também estarão aprendendo a palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que esse é um tema curioso, e elas vão perguntar aos pais depois: o que foi aquela mensagem? O que nós aprendemos sobre Sansão e Dalila? É igual a historinha que eu sei, e aí papai e mamãe vai poder contar o quanto nós precisamos cuidar do nosso coração para não cairmos nas tentações do pecado, de colocarmos a nossa vontade acima da vontade do Senhor, e de sermos seduzidos pela nossa vontade, a ponto de nos tornarmos cegos, tornar o nosso entendimento nulo acerca do que devemos fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, certos de que não somos nada sem o Senhor. Carecemos da glória do Senhor, precisamos do Senhor em cada aspecto, detalhe, circunstância ou esfera de nossas vidas. Mas também cremos que todas essas coisas são do Senhor. O Senhor nos fez. Nós somos do Senhor. O nosso coração foi comprado por alto preço. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, humildes, em torno da Tua palavra, desejosos de aprender e sermos por ela moldados, ter o nosso entendimento moldado, a nossa razão transformada, para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja tudo que o nosso coração deseja. E das palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, e o meditar do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente.
A Ti, Senhor, nos dirigimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o pecado é mais do que uma ou outra ação isolada. Ele é o estado de corrupção do nosso coração que afeta toda a humanidade, que afeta todo o nosso ser. A nossa vontade, a nossa capacidade de discernir é também comprometida por causa do pecado, por causa da nossa natureza corrompida. E então, como Sansão, muitos cristãos, em vez de se fortalecer na força do Senhor, nós cantamos aqui, o Senhor é nossa força. Muitos cristãos, assim como Sansão, têm subestimado o perigo espiritual para onde o desejo pecaminoso do nosso coração nos inclina e nos dirige, confiando em nossa própria força ou achando que podemos administrar o nosso coração diante da tentação do pecado. Eu gosto sempre de fazer referência a Adão e Eva no Éden. Se não podíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ficar andando perto da árvore? Para que ficarmos nos expondo à oportunidade de pecar, ainda mais nós, que já temos naturalmente uma inclinação ao erro? Para que ficar flertando com o pecado, como se pudéssemos em nós mesmos ter força para suportar diante da tentação? Calvino observou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quando os nossos desejos, mesmo aqueles legítimos, quando os nossos desejos eles se tornam algo muito grande em nossas vidas. O nosso querer se torna um querer demais, as nossas conquistas pessoais, o nosso prazer, ou mesmo os nossos relacionamentos tornam-se ídolos que cultivamos e alimentamos em nossos corações, sobre os quais também nos prostramos, sobre os quais cogitamos pecar contra o Senhor para satisfazê-los. Cogitamos pecar contra o Deus vivo, para então nos colocar diante dele e termos desses ídolos o seu afago, aquilo que nós queremos, e então fazermos deuses a nossa própria imagem, que nos satisfaça naquilo que queremos. O ídolo nasce quando desejamos algo demais. A idolatria do desejo. Quando colocamos os nossos desejos acima da vontade do Senhor, transformamos coisas boas em falsos deuses dentro dos nossos corações. Essas prioridades desordenadas levam ao colapso espiritual que muitas vezes nos encontramos, nos distanciando do Deus vivo. Como eu falei, é uma queda lenta. São passos dados consecutivos até a queda de fato, até a materialização, a consumação do pecado em nossas vidas. Então Sansão perdeu a sua força porque escolheu agradar a Dalila em vez de obedecer ao Senhor. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, vai dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. No instante em que os nossos desejos ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, nós cortamos a fonte da verdadeira vida e força espiritual que reside na obediência ao Senhor. Isso vai resultar em uma vida religiosa vazia, talvez dominical, em que nós nos reunimos aqui, nós oramos, nós cantamos, fechamos os olhos, levantamos a mão, mas o nosso coração continua desejando e praticando aquilo que não agrada, que não condiz com a realidade que deveria ser vivida por todo aquele que foi transformado pelo sangue de Cristo na cruz. Quando idolatramos desejos como aprovação, como poder, como o prazer de satisfazer a sua vontade carnal, nossas relações se tornam centradas em nós mesmos, em nossas próprias necessidades. Então nós queremos que a nossa vontade seja confirmada por Deus, em vez de nos submetermos à vontade de Deus, como deveria ser. Quando nós entendemos que Deus é tudo para nós, nós não temos falta de mais nada. Quando nós compreendemos que temos tudo o que precisamos no Senhor, nada mais nos faltará.
Nada mais será grande o suficiente para desviar o nosso coração do nosso bom pastor, que nos guia em todo o tempo, até habitarmos a casa dele para sempre. Mas quando idolatramos o nosso desejo, assim como Sansão, nós vivemos expectativas irrealistas. Nós vivemos uma falsa ideia de controle e vamos viver em decepção e insatisfação, não saciados com aquilo que desejamos, em constantes conflitos, em rupturas espirituais e às vezes relacionais profundas, difíceis de reparar. Sansão perdeu a sua força. O cristão que atende aos seus desejos em detrimento da vontade do Senhor perde a sua vitalidade espiritual, substituindo Deus pelos falsos ídolos do seu coração. Sansão foi fisicamente cego. O cristão que sucumbe à idolatria é cego em sua própria idolatria, é cego espiritualmente, incapaz de discernir o verdadeiro do falso. Isso resulta em ciclos de fracasso, de culpa e de vergonha por causa do pecado. Sansão foi chamado por Deus para ser um juiz e libertador de seu povo. Alguém que deveria conduzir o seu povo à liberdade e à justiça. O povo estava sofrendo com a dominação dos filisteus. A missão de Sansão era clara: confrontar esta cultura, esse povo que lhe oprimia, que oprimia Israel, e viver separado deles, mantendo-se fiel em seus valores, mantendo-se fiel aos mandamentos do Senhor. Porém, os filisteus não eram apenas guerreiros, eles eram uma sociedade sofisticada, eles eram culturalmente atraentes, que sutilmente foi enredando o coração de Sansão. Assim, tal qual a nossa geração. Não existe, meus irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, não existe cultura que não tenha influência, ou está submetida à palavra do Senhor, ou nos conduzirá para longe dele. Mas muitas vezes, sob o pretexto de cultura, nós sucumbimos e nos deixamos levar pela forma atraente e sedutora que o mundo nos oferece, os seus valores e os seus princípios, que parecem muitas vezes tão inofensivos, mas nos faz subestimar o nosso inimigo mais perigoso, o nosso próprio coração, que sutilmente vai abraçando essa conformidade com essa geração perdida e vai nos colocando tão parecidos com o mundo e tão distantes daquilo que deveríamos ser no Senhor. Os filisteus eram assim. Esse cenário foi o palco, então, da história de Sansão e Dalila, onde a sedução, tal qual a serpente no Éden, distorceu os valores que deveriam ser, então, diretivos no coração de Sansão. Mas fez com que Sansão buscasse o seu propósito em satisfazer a si mesmo. O texto narrativo trazido aqui em Juízes, ele apresenta uma progressão dramática, revelando o declínio de Sansão por causa da vulnerabilidade de seu coração em relação à tentação colocada pelo seu desejo, pela sua mistura, a sua vontade de aculturar-se com aqueles filisteus, de assentar-se à roda dos escarnecedores, de se deixar sutilmente ser levado para longe daquilo para o qual ele nasceu, e então ele foi consagrado. O capítulo 16 vai relatar o ápice da queda de Sansão. Um juiz separado por Deus como nazireu para libertar Israel dos filisteus. Dalila é usada então pelos líderes dos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão, que estava então representando aqui a sedução da cultura idólatra, que tem nos tornado vulneráveis, que tem nos tornado tão fáceis de enredar por esse mundo. Meus irmãos, se a minha força tivesse no meu cabelo, eu teria caído um bocado. E eu sei que de alguns aqui mais ainda. Dalila é o modelo da sedução, que muitas vezes ilustra vários outros modelos nos quais nós nos confrontamos em nossas vidas. A história de Dalila, eu queria chamar a atenção para essa personagem.
ela é importante no entendimento de como Deus aplica aqui a tentação à sua figura. Ela ocorre aqui do tempo dos juízes, um tempo de instabilidade moral e espiritual em Israel. Quem lê ali aquele período de Josué e Juízes, vê como o povo de Deus era forte e entrava na terra e vencia as batalhas ali com Josué, e depois com os juízes ia perdendo, e de vez em quando Deus levantava um juiz e ganhava um pouquinho, mas perdia, andava uma casa, voltava duas. Dalila então surge nesse tempo. O povo de Deus estava vivendo uma opressão pelas nações vizinhas, havia um clamor pela libertação, e então Deus enviava juízes como líderes para resgatar o povo de tempos em tempos. Historicamente, Dalila viveu em um período marcado por tensões culturais e religiosas entre os israelitas e os filisteus. Essas tensões, elas vão ainda se desdobrar até mesmo o tempo de Davi. Nós vamos ver, Davi lutando contra Golias, um filisteu ali, para libertar o povo de Israel. Biblicamente, Dalila representa uma figura de influência sedutora que conduz o coração do homem ao pecado. Ela nos serve como um lembrete do perigo de comprometer princípios espirituais para buscar interesses pessoais ou para nos deleitar numa cultura que é dominada por aquilo que não agrada ao Senhor, que reflete valores que não agradam ao Senhor. Os filisteus eram chamados de o povo do mar Egeu, possivelmente por parte dos povos do mar, que migraram para a costa de Canaã e ali se estabeleceram, principalmente ali em Gaza, Ascalon, Ecrom, cidades importantes para o povo filisteu. E eles frequentemente, ora avançavam, ora recuavam em suas lutas com o povo de Israel. O texto bíblico não menciona diretamente de onde veio Dalila. Se ela era uma filisteia, se ela era uma judia, mas que cedia ali aos encantos, ao dinheiro do filisteu. Mas alguns estudiosos acreditam que ela era filisteia, de fato, dado o seu alinhamento com os líderes daquele povo. Por outro lado, o seu nome sugere que ela seria uma israelita. Dalila, no hebraico, tem uma origem semítica, tem uma origem do povo de Israel, no qual o seu nome quer dizer delicada ou frágil. Olha como ela se apresenta, delicada ou frágil. Mas independentemente de sua origem, Dalila ela demonstra lealdade aos filisteus, demonstra lealdade aos líderes filisteus, e ela então empreende para buscar descobrir os segredos de Sansão, para tornar aquele herói vulnerável. Dalila é introduzida como amante de Sansão, no verso 4 do capítulo 16. Seu relacionamento com ele, então, vai ser usado pelos líderes daquele povo como uma arma estratégica para descobrir seu segredo e vencê-lo, já que ele estava se mostrando uma arma poderosa na mão dos israelitas. Ela é retratada como persistente, como manipuladora. Ela pressiona Sansão, o verso 16 vai dizer, todos os dias, até ele ceder e revelar, então, o segredo, a verdade sobre sua força. Os líderes filisteus prometeram 1.100 peças de prata, cada um deles. Uma soma considerável. Isso sugere que Dalila foi motivada, ao menos em parte, por sua ganância. Sua disposição em trair Sansão vai além da sua lealdade como alguém que se relacionava com ele como sua amante. Dalila demonstrou uma habilidade notável, clara aqui, de ser persuasiva, de usar a sua posição de proximidade emocional para manipulá-lo, e ela então o consegue. Dalila é frequentemente vista como uma figura simbólica. Ela representa como a manipulação ou a sedução desta geração pode conduzir o coração do crente à ruína. Sobre a história, ela vai ilustrar o perigo de alianças com pessoas, com culturas que desviam o nosso coração, a nossa atenção, os nossos valores, dos valores eternos impressos naquilo que Deus revelou a nós. Como somos seduzidos por isso. Como nossos adolescentes e jovens são seduzidos pela cultura dominante do presente século, pela cultura dos livros, das histórias, dos filmes, e vão conduzindo o seu coração para longe do Senhor. Como os nossos adultos, pais, mães, se deixam levar
por aquilo que é normativo no mundo, esquecendo de sua autoridade e responsabilidade como pais de conduzir os seus filhos, de conduzir e cuidar do seu próprio coração, para estar apto a cuidar do coração do outro. Dalila, então, ilustra como isso é persuasivo e nos conduz e nos seduz para longe de Deus. Eu queria voltar os teus olhos para o texto, verso 16. Juízes, capítulo 16, verso 16. Diz o texto: sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Eu queria que pudéssemos nos debruçar sobre esse texto, olhar cada expressão colocada aqui. O texto vai dizer que ela o importunava. O verbo, ele carrega um sentido de pressão. Ela o pressionava, ela insistia, ela o atormentava continuamente, todos os dias. Havia uma persistência diária em Dalila, em não recuar de sua abordagem, em descobrir aquilo para o qual ela foi paga para fazer. E ela molestava-o. Uma opressão ou provocação, ela o provocava, ou ela o oprimia, seriam traduções possíveis aqui também. Dalila não apenas insistia verbalmente, mas ela criava todo o ambiente emocional para que Sansão fosse afligido e cedesse à tentação de fazer aquilo que ela queria. Sua alma se angustiou até a morte. A combinação dessas palavras fala de uma alma encurtada, uma alma apertada, oprimida de fato. Esse termo transmite a ideia de que Sansão chegou ao seu limite emocional. E então nós temos uma frase hiperbólica, até a morte, ou seja, no máximo que ele podia se sentir oprimido. Ele se sentia oprimido demais a ponto de ceder àquilo que Dalila queria. Então o texto vai destacar a insistência, a manipulação emocional, como isso então pode ocorrer mesmo para aquele que era o mais forte dos homens de sua época. Havia demonstrado sua força tantas vezes, mas o seu coração estava fragilizado por causa de Dalila. Tem uma música infantil, os meninos gostavam muito lá em casa, que falava de Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E parecia que era isso. Sansão, embora a sua força fosse claramente demonstrável, parece que o seu juízo era do tamanho de um feijão. Dalila demonstra todo o exemplo de um poder destrutivo, de um discurso persistente e sedutor. E apesar da força física de Sansão, ele revela sua fraqueza emocional, sua fraqueza espiritual. Sua angústia demonstra sua falta de vigilância. Ele flertava com o pecado, ele se relacionava com o pecado, mas cedo ou mais tarde ele cairia. Ele se esqueceu da dependência do Senhor, ele se esqueceu do seu compromisso com Deus, e ele abriu espaço para que o pecado dominasse o seu coração, a ponto dele fazer qualquer coisa para satisfazer o objeto da sua adoração. Há dois aspectos que gostaria de destacar, negativos sobre a ação de Sansão, com os quais nós devemos aprender nesse primeiro verso. Sansão brincou com o pecado, ele subestimou o pecado, o perigo espiritual. Ele flertava com algo que ele sabia que Deus havia proibido. Ele tentou ver o quanto poderia se aproximar do perigo sem sofrer as consequências. Já passaram por isso? Eu sou forte, não, eu posso estar aqui. Eu não tenho problema com isso, eu domino o meu coração. E aí você vai deixando, e você vai flertando, e você vai se deixando conduzir, e depois vem algumas palavras amáveis, e você começa a se enturmar, a fazer parte. E daqui a pouco você já está assentado à roda, compartilhando da sua vida e dos mesmos prazeres e conduta que essa geração perdida vive em seu modo de pensar e agir e ser e buscar. Em nosso contexto, é o mesmo que pensarmos que podemos lidar com as tentações recorrentes sem dependermos do Senhor. Quando nos afastamos da oração, quando nos afastamos do prazer de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, dos sacramentos, da comunhão da igreja,
estamos na prática dizendo que não precisamos desses meios para nos manter firmes, para enfrentar as pressões do mundo. E essa negligência é uma forma de pensarmos que nós somos autossuficientes espiritualmente, quando na verdade não somos. Somos frágeis e vulneráveis, precisamos uns dos outros, mas acima de tudo, precisamos do Senhor. Em segundo lugar, Sansão demonstrou um excesso de confiança em sua própria força. Ele achou que sua força era inabalável e se esqueceu de que essa força vinha de Deus, vinha de sua obediência. Assim como Sansão, muitas vezes nos esquecemos que a nossa vitória sobre o pecado está além da nossa capacidade, porque somos naturalmente inclinados para o pecado. Mas a nossa vitória sobre o pecado depende de nossa conexão, de nosso relacionamento, de nossa obediência à palavra do Senhor e uma vida vivida de maneira rígida e zelosa diante de Deus, não na nossa própria capacidade. João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Assim como Sansão, que acreditava que sua força era inabalável. Muitos cristãos vivem a sua força espiritual como se ela fosse suficiente para resistir ao pecado. Capítulo 2, final do capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo vai dizer: olha só, a religiosidade de vocês não é suficiente para fazê-los resistir à tentação. E só há um jeito. E aí no capítulo 3 ele traz a solução. Olha para o alto, olha para as coisas do alto, onde Cristo vive, e não para as coisas dessa terra. Deus é quem nos dá a vitória sobre o pecado. Nós dependemos do Espírito Santo que habita em nós para realizarmos toda boa obra em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Então, assim como Dalilas, que utilizou da sua beleza, da sua astúcia para desviar Sansão, nós vemos como o pecado naturalmente usa dos mesmos meios ou da mesma estratégia para nos seduzir. No Éden, a serpente também usou de palavras e promessas no jardim para seduzir Eva e Adão. A sedução é, em sua essência, levar para o outro lado, afastando-nos do bem para aquilo que é vil, desprezível. Dalila não apenas representa uma mulher atraente, mas ela também simbolizava os valores desviantes de uma cultura sedutora que Sansão deveria vencer e não ceder, e não absorver. Em Cristo nós dizemos que somos mais do que vencedores, mas não temos lutado contra a cultura do presente século como deveria. E muitas vezes temos sincretizado a nossa adoração como se tivéssemos duas vidas. E vivemos uma vida religiosa e outra vida secular, quando na verdade todas as esferas de nossas vidas pertencem ao Senhor. Toda a nossa vida deve ser moldada aquilo para o qual nós somos chamados no Senhor. A história da queda é uma história de desespero, de morte, de loucura, que conduz o homem para longe da sua razão. Por isso que, seduzidos, os homens se tornam cegos, nulos em seus raciocínios, em seu entendimento, e então abraçam o pecado. Gênesis 3, no verso 1, 4 e 5, vai dizer: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Então, verso 4 e 5 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O pecado se apresenta da mesma forma com outras roupagens. É sempre negando a palavra do Senhor, é sempre negando o que Deus disse, trazendo uma meia-verdade e oferecendo uma promessa. E muitas vezes nós olhamos para essa promessa e olhamos para as consequências possíveis dessa promessa e então colocamos na balança: vale a pena, não vale a pena? E humanamente, se ninguém for ficar sabendo, aí vale a pena. E aí cedemos, e aí em nossos corações pecamos contra o Senhor. Em Gênesis, o diabo surge na forma de uma criatura para tentar remover o senso de obrigatoriedade do mandamento. Ele subverte o fundamento da autoridade,
A criação que deveria ser dominada pelo homem e a mulher, dirigida, gerida, governada pelo homem e a mulher, agora conduz a mulher ao pecado. E a mulher que deveria ser então guiada pelo seu marido, conduz o seu marido ao pecado. Dalila conduziu Sansão a pecar contra Deus para satisfazer o seu coração na loucura de sua relação, na loucura do seu desejo. Em vez de rejeitar a tentação e expulsar o tentador, Adão e Eva trocam a verdade de Deus pela mentira. O conhecimento da criatura abre-se-lhes os olhos, torna-se mais atraente do que o conhecimento de Deus e a vontade de Deus e a autoridade de Deus na observância da sua palavra, de sua ordem. Sansão deveria repreender Dalila louca, mas o pecado o seduziu a ponto de cegá-lo. Dalila se tornou o objeto de seu interesse e logo de sua adoração, ao ponto de Sansão pecar para satisfazer o seu ídolo, pecar para ter o favor do seu Deus, cegando-lhes então os olhos, primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Então nós caímos no verso 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Meus irmãos, a expressão "e descobriu-lhe todo o seu coração", ela é central nesse versículo, ela carrega um significado pesado, profundo aqui, no desenvolvimento da narrativa, quando as implicações teológicas agora recaem sobre a atitude de Sansão. Descobriu-lhe todo o seu coração. Foi revelado que estava oculto, algo íntimo e valioso. Foi então revelado. Isso implica em uma vulnerabilidade profunda na qual Sansão se expôs. Ele não apenas revelou informações, mas renunciou àquilo que simbolizava a sua consagração a Deus. Ele abriu mão da sua relação com Deus para pecar contra Deus, para satisfazer o seu coração. Então ele descobriu-lhe, ele abriu, revelou o que era, o que deveria estar no seu coração. Isso vai intensificar o nível da entrega. O coração na cultura hebraica é mais do que um órgão físico, ele se refere à centralidade do homem. Isso inclui suas emoções, sua vontade, suas decisões. Ele colocou tudo isso como oferta a Dalila, como alguém que adora a um Deus e leva a sua oferenda. Ao revelar todo o seu coração, Sansão não apenas compartilha um segredo, mas entrega o seu coração a Dalila. Tira que deveria ser consagrado ao Senhor e entrega à criatura, adora a criatura em vez do Criador. O cabelo de Sansão não era magicamente poderoso, mas ele simbolizava a sua aliança com Deus, como nazireu que era. E ao revelar o segredo da sua força, Sansão tratou com leviandade aquilo que deveria ser sagrado em sua vida. Ele rompe com a sua consagração. A história de Sansão é um retrato vívido de como o pecado seduz e cega o homem, como ele nos faz agir em desobediência em relação a Deus. E assim como Sansão revelou todo o coração a Dalila, nós temos revelado o nosso coração, nós temos entregue o nosso coração às seduções que muitas vezes nos conduzem para longe do Senhor, mesmo parecendo aos nossos olhos algo justo. Mas eu estou trabalhando para a minha família e eu trabalho tanto que eu abro mão de Deus, eu abro mão da minha família para então alcançar aquilo que o meu coração deseja. Mas é uma relação, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, mas não é do Senhor, mas não condiz com aquilo que o Senhor lhe tem ensinado, e temos entregue os nossos corações a todos os ídolos que têm se levantado dentro dos nossos corações. Sansão perde espiritualmente. Há uma perda, há uma separação espiritual quando a sua consagração é então negligenciada, tratada com leviandade.
O cabelo de Sansão, que não era mastro, mas simbolizava a sua aliança, é revelado aqui porque ele confia agora a sua consagração a Dalila, mais do que a Deus. Ele demonstra amar a Dalila mais do que a Deus. Nós vamos ver um exemplo trágico de Eli. Eli amou mais a seus filhos do que a Deus, e o sacerdócio de Eli lhe foi tirado. Abraão amou mais do que a Deus e seu filho, e se dispôs a entregá-lo, porque amava seu filho, mas amava mais a Deus. Meus irmãos, nosso coração não pode guardar ídolos, não pode construir ídolos segundo os nossos desejos. Nós precisamos sondá-lo, precisamos investigá-lo, precisamos dizer ao Senhor: Senhor, vê se há no meu coração algum caminho mau, como o salmista assim o fez. Depois de declarar a onisciência do Senhor, depois de declarar que em nenhum lugar poderia estar distante, poderia deixar de ser guiado pela mão do Deus vivo, ele disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos teus caminhos, pelo teu caminho eterno. Sansão foi levado a uma cegueira espiritual e moral. Sansão não percebeu que Dalila era motivada pela ganância e não pelo amor. Sua atração por ela o cegou, o levou a abrir mão daquilo que lhe era essencial. E esse ato é um retrato de como o pecado nos engana, como o pecado nos faz negligenciar fundamentos espirituais sobre os quais nós não deveríamos abrir mão. Sansão vive consequências físicas e espirituais de seu pecado. A revelação levou diretamente à captura, à cegueira física, à humilhação. Ele se tornou objeto de escárnio por parte dos filisteus. Mas mais do que isso, ele perdeu temporariamente aquilo que lhe dava força, que lhe fazia alinhado com o seu propósito de juiz e libertador de Israel. A verdadeira fonte da sua força, que era a sua dependência e obediência ao Deus vivo. Assim como Sansão confiou que poderia lidar com Dalila e com o pecado sem consequências. Muitas vezes nós subestimamos o poder da tentação sobre as nossas vidas. E então superestimamos a nossa capacidade de resistir à tentação, de poder vencer sem depender de Deus. Fazemos isso quando negligenciamos os limites morais, os limites espirituais em nossos relacionamentos. Quando trabalhamos de maneira que não é lícita, ou fazemos vistas grossas para as coisas que acontecem debaixo do nosso nariz. Quando fazemos escolhas pessoais, achando que podemos controlar as consequências, e aquilo não é convergente com o que Deus tem reservado para nós, dirigido as nossas vidas em sua palavra. O pecado frequentemente nos oferece prazeres circunstanciais, momentâneos, enquanto lentamente nos torna insensíveis espiritualmente. A sedução pode vir de formas sutis, como o materialismo, como o orgulho de ser e conquistar e alcançar e ter a posição X, Y. Mas o cristão que compromete seus princípios para obter vantagem nesta vida está abrindo mão do tesouro verdadeiro que lhe aguarda na glória eterna dos céus, na eternidade. Assim como Sansão tratou da sua consagração como algo secundário, muitas vezes nós negligenciamos os mandamentos de Deus, a santidade progressiva que deve refletir em nosso caráter, para ter o gozo dos ídolos que levantamos nos nossos corações. Meus irmãos, eu queria conduzir essa exposição a um alerta à sedução que Sansão sofreu e que é a mesma que enfrentamos diariamente em nossa sociedade, nas circunstâncias da nossa vida, em vários lugares nos quais nós estamos inseridos. São valores opostos aos valores que temos aprendido na palavra do Senhor. São culturas opostas às que temos aprendido na palavra do Senhor. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem considerado que poderiam dar só uma baixadinha ali diante da estátua, para não serem lançados na fornalha de fogo ardente,
talvez não tivessem a sua posição naquele reino questionada, mas eles consideraram o Senhor acima da sua posição, acima da sua reputação. Se Maria estivesse mais preocupada com a sua reputação diante dos homens, ela não teria considerado como uma bênção, como graça, poder ter no seu ventre o próprio Deus, porque aquilo arruinaria a sua posição, arruinaria o seu relacionamento, iria comprometer o que as pessoas iriam pensar dela, mas ela colocou o Senhor acima disso. Quantas outras testemunhas nós temos nas Escrituras que consideraram o Senhor mais do que a sua posição, consideraram o Senhor mais do que a sua reputação e viveram pela graça, pela certeza da vida eterna nos céus, consagrados ao Senhor, com o coração inteiro entregue ao Senhor. Não devemos ceder ao culto que essa geração professa pelo sucesso material. O culto de ideias, na ideia de sermos independentes e autossuficientes em relação a Deus. Não podemos banalizar o que é correto aos olhos de Deus para viver a cultura corrompida desse povo. Mas precisamos compreender aquilo que somos em Cristo Jesus. Pedro vai dizer que somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Se é exclusiva, não pode ter dois senhores. Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso diz respeito àquilo que precisamos ser e refletir, sobre o modo como precisamos viver. É preciso entender que resistir às seduções dessa vida exige uma dependência diária do Senhor. Precisamos do Senhor para isso. Não podemos sem o Senhor. Não podemos pela nossa própria força. Não podemos na nossa capacidade. Mas se Deus é por nós, meus irmãos, nada será contra nós. Precisamos buscar nele forças para dizer não ao que nos afasta do propósito de nossas vidas, que é sermos transformados à imagem de Cristo. Mesmo que para isso soframos, porque na vida teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A tragédia de confiar em nossas forças e permitir que os desejos do nosso coração se tornem ídolos em nossos corações é um lembrete de nossa fraqueza e da nossa necessidade da graça do Senhor. Nossa esperança está em reconhecer a nossa dependência do Deus vivo, em derrubar os ídolos do nosso coração, em enterrá-los e vivermos na força do Espírito Santo para vencer as tentações, como fiéis à palavra pela qual nós somos transformados. Eu queria que pudéssemos guardar pelo menos 3 aplicações para experimentarmos ao longo dessa semana e quem sabe isso se torne rotina e prática em nossas vidas. A primeira delas, sobre tudo que aprendemos aqui, precisamos cultivar uma vida de oração e dependência. Não dá para viver uma vida cristã sem nos debruçarmos diante de Deus, sem nos prostrarmos diante de Deus. Como Sansão dependia de Deus para a sua força, nós também dependemos de Deus para a nossa força. E somos fortes quando nos colocamos de joelhos diante de Deus. Precisamos da oração diária para nos fortalecer, para nos relacionar com Deus vivo, para resistir às tentações e nos prepararmos para elas. Haverá dias maus em nossas vidas. Estaremos sujeitos a toda sorte de humilhação e dificuldades. Mas precisamos ter esperança em meio ao deserto. Precisamos reconhecer que em cada detalhe o Senhor cuida de nós. Nossa esperança está em reconhecer que precisamos do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma resposta de Deus a Paulo, em suas orações, quando pedia para que fosse então removido o espinho na carne. Paulo vai dizer, Deus vai dizer a Paulo, olha só, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso te faz reconhecer a tua dependência de Deus. Isso te faz perceber o quanto de nós precisamos caminhar com o Senhor. Nossa força não está em nós mesmos, mas no Espírito de Deus que habita em nossos corações. Clamem por Ele, para que possamos permanecer fortes,
fiéis. Como o autor de Hebreus vai dizer, nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, assim como o cabelo de Sansão era um símbolo da sua consagração, Deus nos dá dons e responsabilidades que devem ser honrados como símbolo da nossa consagração ao Senhor. Não trate as coisas de Deus com descaso. Oremos, tenhamos uma vida de oração e dependência diante de Deus. Em segundo lugar, que essa vida de oração e dependência te leve a esta segunda ação. Evite flertar com o pecado. Evite se aproximar daquilo que tenta o seu coração. Aprender com o erro de Sansão vai nos fazer deixar aquilo que pode, então, comprometer a nossa posição. Que pode ter a fazer nos desviar do Senhor. Isso significa estabelecer limites em nossas vidas. Até aqui eu estou disposto a ir, mas não. Esse lugar não estou disposto a frequentar. Essa conversa não estou disposto a ter. Esse grupo não estou disposto a participar. Coloque limites em suas vidas, não flertem com o pecado. Devemos examinar o nosso coração, devemos identificar qualquer coisa que esteja tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Isso requer humildade, reconhecimento de nossa fraqueza, isso é tão difícil para a gente. Mas Deus vai usar de graça para nos fortalecer diante dessas coisas, para nos realinhar em nosso propósito de sermos aquilo para o qual Ele nos chamou para ser. Em terceiro lugar, devemos buscar sabedoria na força da palavra do Senhor. Ela vai nos ajudar a pôr limites, a evitar flertar com o pecado. Ela nos levará a uma vida de oração, estudar a Bíblia regularmente, usando-a como guia para discernir os valores do mundo, se é para mim, se não é para mim. A Bíblia será o árbitro em nossos corações, ela nos dará paz, para se estamos ou não seguindo os caminhos do Senhor. Precisamos lutar contra o pecado de maneira constante, precisamos da graça para resistir às tentações do mundo. A vigilância espiritual e disciplinada nos fortalecerá diante dos dias maus. Isso nos fará revestir-nos de toda a armadura de Deus, contra os sofismas, contra o conhecimento, contra as falsas verdades que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Nós estaremos prontos para resistir a essas coisas. E se falharmos, como Sansão falhou? A história de Sansão não termina com a derrota, mas termina em arrependimento. Quando ele reconheceu a sua fraqueza, quando ele reconheceu o que fez e pediu ao Senhor mais uma oportunidade de realizar o seu propósito. Ele clamou a Deus, sua força foi restaurada e ele cumpriu o propósito final, sacrificando sua própria vida para libertar o seu povo. Numa perspectiva redentiva, isso aponta para a graça soberana de Deus sobre nós. Nós sabemos o que devemos fazer, mas nós falhamos muitas vezes. E nessas falhas nós podemos encontrar no Senhor graça, misericórdia, para sermos restaurados nele e continuarmos lutando. E continuarmos segundo os propósitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus restaura aqueles que verdadeiramente se arrependem. E talvez você esteja passando por pecados não necessariamente iguais aos de Sansão. Talvez você não tenha tido o seu cabelo cortado, sua força foi embora. Você esteja passando por outras dificuldades, ou passando por situações difíceis, consequências de escolhas erradas em suas vidas. Você tem um Deus que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou. Certamente nos dará nele tudo o que precisamos. Certamente nos restaurará. Certamente nos conduzirá de volta ao caminho. A tragédia de Sansão é um reflexo do que acontece quando confiamos em nós mesmos. A idolatria leva à destruição, mas a graça de Deus é suficiente para restaurar mesmo os caídos. Deus, em sua soberania e em sua sabedoria, transforma nossas tragédias em oportunidade de redenção, torna o nosso mal em bem e restaura nossas vidas. Mesmo quando caímos, Ele nos chama ao arrependimento e renova nossas forças.
Nós podemos nos colocar diante desse Deus. A narrativa nos lembra que mesmo quando falhamos, há redenção, há restauração com Deus, mas é vital que permaneçamos vigilantes. Gálatas capítulo 5, verso 16 vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, eu quero convidá-los essa noite, assim, a refletir sobre atitudes que precisamos ter, cultivar uma vida de oração e dependência, a de fato evitarmos flertar com o pecado, nos aproximarmos demais da oportunidade de pecado, a buscar sabedoria na palavra do Senhor. Isso nos fortalecerá. Pratiquemos isso em nossas vidas, mas creiamos também que se falharmos, podemos recorrer ao Senhor em arrependimento, e encontraremos misericórdia e graça diante do Senhor. Então que Deus já aplique sua misericórdia em nós, nos fazendo compreender a largura, a altura e a profundidade do seu amor, e possa fazer a sua palavra prática em nossas vidas, vivida em nossas vidas, para a glória do seu nome, não para a exaltação do nosso nome, da nossa força, mas para que creiamos que o que somos, somos no Senhor, é dele e para ele, porque assim são todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós.